Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A gente abre esta edição do Tatersal destacando os impactos da suspensão da China de comprar carne de 4 frigoríficos brasileiros. Veja agora uma análise de um economista sobre este cenário no mercado da pecuária. Que a gente está no momento de safra, ou seja, a gente olha para o mercado e vê cada vez mais bovinos chegando, num ciclo pecuário, no momento do ciclo pecuário em que a gente está num processo de reversão, ou seja, a gente sai de um processo de retenção de fêmeas, porque o preço do bezerro estava compensando, e agora com a queda do preço do bezerro, o descarte de fêmeas começa a acontecer. Aliado-se a isso, a gente teve um primeiro trimestre que estimulou a engorda intensificada, então a gente vê um processo de confinamento, chegada de animais de confinamento e semi-confinamento mais intensificada agora nesse momento, e do próprio processo de final de processo de vacinação, o fim das águas, ocorre um descarte maior de animais. Então a gente enfrenta esse problema de maior oferta, ao mesmo tempo em que a demanda externa, né, que era o principal propulsor de preços máximos para o preço do boi gordo, ela deu uma acalmada. A gente enxerga que o segundo semestre, historicamente, ele tende a ser melhor de exportações e menor de oferta do que o primeiro semestre. Então, é um impulsionante para o preço no segundo semestre, mas a nossa visão de curtíssimo prazo, ou seja, dos próximos 30 dias, ainda indica um cenário um pouco mais frio para o preço do boi gordo, o mercado ainda é desafiador para o pecuarista nesses próximos 30 dias. Pecuaristas que vão entregar animais no segundo semestre, a gente tem ficado um pouco mais retraídos nessas vendas antecipadas, justamente por conta da precificação que não está atrativa nesse momento, e aqueles pecuaristas que precisam recompor o seu rebanho, agora sim está um momento muito interessante para recomposição de rebanho. O custo nutricional ainda está elevado, isso não tem muito como escapar, mas o custo de aquisição de recomposição, que faz parte, grande parte aí do custo da engorda do animal, ele está melhor. As relações de troca boi-bezerro, o ágio do bezerro sobre o boi gordo, está melhor para o pecuarista que faz engorda. Então, a recomposição de estoque pode estar num momento interessante, é o que a gente tem pontuado aqui com nossos parceiros. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu afirmou que qualquer movimento da China provoca impacto no mercado brasileiro. A principal preocupação que nós temos no momento diz respeito principalmente às nossas exportações. Nós exportamos hoje praticamente de 25% a 27% da nossa produção, né? E o principal importador brasileiro hoje é a China. Quer dizer, qualquer movimento que a China faz em relação ao nosso mercado impacta diretamente nos preços aqui, na receita do produtor, que em função dos custos está aviltada no momento. Nós tivemos uma melhora nos ganhos do produtor nos últimos 12 meses, 15 meses, isso foi visto, mas os custos também se elevaram bastante, então a margem ficou muito estreita. E você vê um pequeno movimento que a China fez ano passado, em outubro, em relação à suspeita de BSE, a vaca louca, né? Nós tivemos um preço na arroba que caiu de 300 para 270, 260 em várias praças, inclusive coincidindo com a saída dos bois, confinamento. Isso impactou muito o resultado dos invernistas, dos produtores de engorda. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a esse movimento da China. Ainda é cedo para ter uma análise mais clara de qual é o interesse do movimento. Há uma dúvida, porque nós somos grandes competidores em relação a preços, né? Nós somos altamente competitivos em relação aos nossos preços. A qualidade do produto brasileiro se elevou muito, o padrão se elevou muito. Então, a gente tem essa preocupação. No momento em que a China vai liberando indústrias nos Estados Unidos e começa a criar restrições às nossas indústrias, são questões que a gente tem que estar muito atento e, obviamente, aguardar do Ministério da Agricultura um relatório explicando, colocando quais foram os pontos que levou a essa decisão de criar restrições a alguns frigoríficos. A gente espera que sejam passageiras essas decisões e que o mercado siga normal, como tem sido. A alta na prévia da inflação de maio refletiu no leite longa-vida, que subiu quase 8%. Por outro lado, o estudo da Embrapa Gado de Leite mostra que nos últimos 2 anos, o custo de produção para o produtor avançou muito, mais do que o valor na mesa do consumidor. Os preços do leite subiram não só aqui no Brasil, mas no mundo todo.
e tem impactado na vida das pessoas em diferentes níveis e proporções. No mercado internacional, a maior demanda pelo produto vem de países subdesenvolvidos, de renda per capita baixa. E aqueles que não produzem leite ou que importam o produto conviveram com uma inflação de 52% em 24 meses, como explica esse pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Se o Brasil fosse importador de leite, durante esse período de 2 anos de pandemia, o preço do leite e dos derivados na mesa do consumidor teria subido 52,1%. É isso que subiu no caso dos países que não produzem leite ou que têm que importar leite. Aqui no Brasil não subiu 52,1%, subiu no acumulado 24%. Mas para o produtor de leite, para ele produzir leite, o custo dele subiu 62,3%. Então, na verdade, hoje a gente está tendo uma situação muito complicada. Não é por especulação que o preço do leite está subindo, porque, na verdade, o custo de produção está subindo mais do que o dobro, subiu um acumulado mais do que o dobro do que o preço na mesa do consumidor. Então, a gente está tendo transferência de renda do produtor de leite, que não é uma pessoa rica, para a população urbana. Segundo dados do IBGE, de abril de 2020 a abril de 2022, os preços dos alimentos à base de proteína animal tiveram aumentos expressivos. A carne bovina avançou 42,6%, o frango 41,7%. Ovo de galinha registrou avanço de 35,7%, enquanto o leite apresentou variação de preços de 24% na mesa do consumidor, uma elevação generalizada. Se a gente comparar com outros produtos que são fundamentais, também são básicos, olha, o óleo de soja subiu 145,3% e o café 84,5%. Portanto, é uma elevação generalizada e nós, no caso, estamos na entre-safra do leite. O custo da ração já deu uma estabilizada e a gente espera que nos próximos meses a gente tenha, na verdade, uma estabilidade e retração do custo de produção e também do preço ao consumidor. Pecuaristas de Uberlândia vão doar doses de sêmen bovino para melhorar a criação de gado de corte e leite da região. A iniciativa faz parte do programa Mais Genética, lançado nesta semana pelo Sindicato Rural de Uberlândia. São cerca de 11 mil doses de sêmen bovino de raças de corte de leite que foram doadas. O material faz parte do programa Mais Genética, um dos pilares veterinários do Sindicato Rural de Uberlândia. Nós fizemos uma parceria com algumas centrais de sêmen de melhoramento genético e nós conseguimos esse sêmen como doação e também de associações de raça, que é o Senepol, que é o Cimental. E com isso nós vamos distribuir essas doses para a gente poder promover a melhoria genética na nossa região, diminuindo o ciclo, encurtando o ciclo, melhorando a taxa de desfrute e, portanto, melhorando a rentabilidade do produtor. O sindicato vai oferecer ainda de maneira gratuita consultas, solicitação de exames, diagnósticos, tratamentos, controle e prevenção para rebanhos de pequeno e médio porte. O serviço começa a ser ofertado na próxima semana. Médicos veterinários vão a campo ajudar o produtor rural. Nós estamos querendo aqui dar todo o apoio, o auxílio, para que esse pequeno e médio produtor possa ter mais assistência técnica e condições de superar esses grandes desafios que nós estamos tendo, que é o custo de produção e uma série de outras coisas. 25 de maio é comemorado o Dia do Trabalhador Rural. No país, são mais de 18 milhões de brasileiros que atuam no agronegócio, setor responsável por 27,4% do PIB brasileiro. Nas últimas décadas, com a incorporação de tecnologias, a atividade rural brasileira cresceu em eficiência. Um exemplo deste avanço é o setor agropecuário, único da economia brasileira que, entre 1995 e 2021,
cresceu em produtividade por hora trabalhada. No período, o rendimento dos trabalhadores cresceu 5,6%, de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Do lado da oferta, do lado da produção, o Universo Agro ele fez e na realidade continua fazendo a sua lição de casa, que é incorporar tecnologia e aumentar a sua produtividade e de forma estrutural. Além disso, vale destacar que o Universo Agro brasileiro ele se desenvolveu sempre olhando para fora, com uma importante interface junto ao setor externo. Do outro lado, agora quando a gente olha pelo lado da demanda, a gente vai observar claramente que a partir dos anos 2000, o mercado internacional passou a aumentar fortemente a sua demanda por commodities agropecuárias. E quando surgiu essa demanda, ou conforme essa demanda se expandia de forma acelerada, o Universo Agro brasileiro já estava pronto para atender esse consumo. E o avanço em produtividade deve resultar em um setor que cada vez mais gera postos de trabalho melhores. Nós temos visto uma expansão da formalização dentro do Universo Agro, seja em termos proporcionais, seja em termos absolutos, seja em termos de remuneração. A expansão da remuneração média dentro do Universo Agro se deu num ritmo mais acelerado do que no restante da economia brasileira, seja também em termos de qualificação da mão de obra, ou seja, o tipo de posto de trabalho que o agro tem gerado, claramente tem demandado uma mão de obra mais qualificada. Em 2020, com a pandemia da Covid-19, assim como os demais setores da economia, o agro enfrentou adversidades, mas em 2021 demonstrou toda a sua capacidade de recuperação e registrou a maior participação no PIB brasileiro desde 2004, atingindo 27,4%. Um período de dificuldades, mas que deixou aprendizados que fortaleceram o campo. Esse período foi muito crítico, difícil, desafiador, mas trouxe sim aprendizados, né? E isso pensando desde o básico de uma preocupação ainda maior do setor, um fortalecimento de protocolos sanitários para a gente garantir a sanidade do nosso alimento, até algumas estratégias, né, de comercialização que foram adotadas para garantir o escoamento de produto em algumas cadeias, que avançaram, por exemplo, em vendas online, feiras digitais, né, e são mudanças que certamente vieram para ficar. As transformações no campo não se resumem à área econômica. O perfil dos trabalhadores rurais também tem mudado e o setor ganha cada vez mais a presença feminina. À medida que as mulheres ganham espaço no agronegócio, inclusive em posições de liderança e de tomada de decisão, algo que está acontecendo, né, está em processo no agronegócio, nós agregamos novas formas de pensar, novos olhares para esses enormes desafios que o agronegócio tem pela frente. Um exemplo dessa mudança de perfil é a produtora rural Sônia Bonato, que sabe muito bem a importância dos trabalhadores rurais para o país. O produtor rural, daquele que levanta cedo, vai para a roça, pega uma máquina, estuda, planta, cuida, colhe, vende, os armazéns preparam e entregam no supermercado. Aquela pessoa que garante o seu prato de comida todos os dias no seu almoço, ou no jantar, ou no lanche. Dia 25 de maio nos mostra não apenas a importância dos trabalhadores rurais para a economia, mas também serve para lembrar que respeitar e reconhecer o papel essencial do trabalhador do campo é dever de toda a sociedade. Ser trabalhador rural para mim é acordar todos os dias buscando melhorar, buscando novas técnicas para nunca deixar faltar alimento para o Brasil e para o mundo. Saber que você está contribuindo para produzir alimento, para matar a fome de muitos, né? Faça sol ou faça chuva, você sempre está trabalhando, cuidando de uma pequena semente que vai transformar numa planta, e Deus vai mandar chuva na hora certa, e aquela planta ali vai produzir muito cereal para alimentar muitas pessoas.
Então, ser trabalhador rural é algo maravilhoso. Parabéns! E o Tatarsal de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações. Eu espero você. Até lá! Tchau!